Fala pessoal, dia 5/12, sexta-feira, mais um dia aqui com vocês, mais um dia de novidades, de coisas bizarras acontecendo na política brasileira, confusas, talvez sinais que as coisas estão mudando, tá? Algumas notícias, alguns rumores aí bem ardidos, bem assim depressivos, mas a gente vai explicar se é verdade ou não, tem muita coisa ainda pra rolar, o pessoal torce pelo pior aqui no Brasil, muito estranho, mas lembre-se, pra ajudar o canal tem um link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, escolhe qual item você quer, compra, ajuda facilmente o canal e sem enrolação a gente vai falar de Bolsonaro, que diz que Flávio será seu candidato à presidência da República e finalmente temos um nome oficial, já que Bolsonaro, além de inelegível, está preso e provavelmente a saúde debilitada demais. Então, depois de tanto falatório, das coisas a terem avançado tanto, depois daquele episódio com a Michelle que a gente também vai comentar, aparentemente Flávio é o nome que aí Flávio Bolsonaro será o candidato à presidência da República, que muita gente não gosta, mas aí a gente já sabe quem é, aquele pessoal que já não gosta, mas tanca mais o bolsonarismo, não quer mais, mas os bolsonaristas estão 100%, e aí complica, né? Como é que vai ser a questão do Tarcísio? Tarcísio exagerou e não pode se apresentar como bolsonarista, o Kassab diz. Kassab diz que Tarcísio erra ao se distanciar de Bolsonaro, não se distanciar, perdão, de Bolsonaro e da direita, pode perder. Então já começou a fazer aquela divisão um pouco mais assim, como posso dizer, visível, porque provavelmente quem quer votar no Tarcísio vai falar mal do Flávio, quem quer votar no Flávio vai falar mal do Tarcísio, e aí vamos ver como é que vai ser 2026 com esses nomes, se Tarcísio realmente concorrer aí, né, mas como será a construção desse capital político, essa transferência do capital político de Bolsonaro, que estará preso, não sei, pode ser que aconteça aí uma anistia, mas como é que vai ser a construção dessa candidatura. Eduardo fracassou nos Estados Unidos e clã Bolsonaro se autodestrói, diz jornal inglês muito provavelmente de esquerda. Eduardo Bolsonaro sim demonstrou aí com aquelas mensagens com o pai, certo assim, vamos dizer, desespero, porque ele com certeza tem muita coisa a perder e não estava avançando, mas em Israel, Eduardo Bolsonaro tem encontro com Netanyahu. É um encontro importante, algumas coisas que ele fez ali tem uma profundidade muito maior do que o pessoal imagina. Provavelmente ele vai apoiar o Flávio e tentar avançar com as coisas, mas ele não deve estar, vamos dizer, muito satisfeito com a situação do Brasil atualmente, até porque a gente vai falar da questão de Lula, Trump e os rumores, porque tem muitos rumores, tem uma galera torcendo pro pior. Alan dos Santos critica Michelle, viajando como se Bolsonaro estivesse morto. Michelle está cagando para Bolsonaro, diz Alan dos Santos. Vamos falar um pouco dessa questão, dessa treta que não acabou. Como você pode ver, a Michelle reage a críticas de Alan dos Santos, muito fácil julgar, deixou esse texto aí, ó. Quem quiser pausar para ler, essas são as postagens dessa primeira imagem, a segunda imagem aqui, se quiser ler, né? Mostrando aí o descontentamento com essas palavras ditas pelo Alan, e vitória política de Michelle surpreende Centrão e limita poderes de filho de Bolsonaro. Muito fácil essa questão, né? Porque o que acontece? Ela recebeu o apoio do marido. Ela disse que não concorda, que o Bolsonaro não tinha nada dito para ela, que não falou nada para ela de apoiar o Ciro, como o pessoal estava dizendo que estava apoiando, que estava tudo certo. Aparentemente não estava, e Michelle Bolsonaro expõe em vídeos porque não apoia Ciro Gomes, e você deve imaginar que vídeos são, né, do Ciro Gomes falando mal, não só do Bolsonaro e da família. Então Flávio relata a Bolsonaro crise com Michelle, não vai se repetir, pediu desculpas e voltaram a ficar tranquilos aí sem nenhum problema, né? Mas aí a gente se pergunta, existiu então ou não um apoio do Bolsonaro a Ciro Gomes, uma permissão de apoiar, né? Eu sei, muita gente ficou assim, não, eu não confio na Michelle, eu confio no... aquela questão, Ciro Gomes é um pouco distante demais. Na minha opinião, muitas alianças com o pessoal de esquerda, até pessoas que estavam no mensalão, já é para mim muito, há muito tempo, mas Ciro Gomes é um patamar assim complicado, tá? Agora vamos falar de algo aqui impactante, divisor, né? Não da direita, mas divisor e completamente bizarro, porque vocês vão ver movimentações que podem denotar algo assim, vamos dizer, crítico no establishment. Gilmar determina que apenas PGR pode pedir impeachment de ministros do STF, tá? Então o Gilmar tá aí querendo simplesmente falar que não é mais qualquer cidadão que pode aí pedir um impeachment, tem que ser a PGR, e não só vai ter a votação no Senado, que pode ser, vamos dizer, maioria simples, ele falou assim, vai ter que ter 2/3 dos votos, senão não funciona. E isso fez muito barulho. No último vídeo o pessoal tá lembrando, você não vai falar que Gilmar Mendes e Guiomar anunciam o fim do casamento de 18 anos de união?
esqueci de falar, acho que eu cheguei a comentar em vídeo exclusivo, mas também é outra coisa que a gente se pergunta, o que será que aconteceu? Será alguma coisa relacionada a uma suposta Magnitsky, que a gente vai comentar, que tem gente dizendo que está caindo, tá? Vamos ver se realmente é tão fácil assim. Golpe, blindagem, direita critica a decisão de Gilmar sobre impeachment de ministro do STF, a gente vê o girão aqui, escárnio dos escárnios, agora fechar as portas ou reagir à altura. Então eles têm que fazer alguma coisa, né? Quando éramos nós defendendo nossas prerrogativas constitucionais, diziam que queríamos blindagem. Agora vemos quem realmente quer controle absoluto, poder supremo e sem nenhuma consequência de seus crimes. E pior, ninguém ainda tem os meios de ação para pará-los. Legislamos aqui no que é possível, mas sabemos que o controle já está instalado, diz o Nicolas. Temos aí o Sóstenes, né? O líder do PL. A cada dia que acompanho as notícias me sinto na Brazuela, né? Seria Venezuela. Tentativa de restringir acesso legítimo do povo ao parlamento, diz aí o senador Carlos Viana. Então, porque você não permite que a população tenha aí a possibilidade de pedir o impeachment, né? Então, só resumindo, apenas a PGR pode pedir impeachment de ministro do STF, quórum mínimo de votação para abrir processo é de 2/3 e decisão será analisada pelo plenário virtual entre 12 e 19 de dezembro, tá? E aí vamos ver como é que vai ser, porque isso aí fez barulho. Nicolas protocola PEC para mudar a decisão de Gilmar sobre impeachment. E aí que eu começo a realmente achar tudo muito estranho. Líder do governo do Congresso, né, no Congresso reage à decisão de Gilmar, agressão. Messias aí, o suposto futuro de ministro do STF, pede a Gilmar que reconsidere mudança sobre impeachment de ministro do STF. Por que ele estaria falando isso? O Messias, advogado-geral da União, acaba de assinar, né, parecer no qual pede para o Gilmar do Supremo reconsiderar as mudanças. E aí você começa a ver uma coisa diferenciada. Gilmar Mendes já nega o pedido da AGU para rever decisão sobre impeachment. Com meia-culpa de Randolph e parecer de Messias, Planalto se alia Senado contra o STF. O Planalto, vamos dizer assim, contra o STF junto ao Senado. O que está acontecendo? Perguntaram pro Gilmar, né? E você não tá assim, vamos dizer, assustado, né? Com medo desse avanço pra cima de você, dessas críticas? Ele falou: sou enfermeiro que já viu sangue, com um sorriso. Diz que a lei aí de impeachment caducou, né? E nega a proteção ao STF. Por que está fazendo esse movimento tão crítico agora? O que será que está acontecendo? Será que movimentações serão feitas do Planalto contra o STF? Será que existe um racha, uma quebra, né? O Alcolumbre também diz que Gilmar tenta usurpar funções ao limitar impeachment no STF, né? Decisão de Gilmar blinda STF, irrita Alcolumbre, Congresso discute a reação e vamos ver o que vai dar. Então, inclusive aqui, ó, CCJ do Senado vai votar mudança em impeachment. Senado preparar nova lei sobre impeachment de ministro e Alcolumbre também se reuniu com Lula antes de votar essa lei do impeachment. E aí, como é que vai ser a coisa? Claro que teve tela azul do Estadão, uma decisão teratológica de Gilmar Mendes ao caçar o direito do cidadão de pedir impeachment de ministro do STF. O decano se antecipa a uma nova correlação de forças no Senado com o propósito de blindar a corte. Já deu aquela crítica. E você começa a ver um desenho diferenciado que até eu, né, estou me perguntando o que está acontecendo. A Alcolumbre anuncia cancelamento da sabatina de Messias. E aí, olha só a loucura, né? Se unem contra o inimigo, mas ao mesmo tempo eles brigam entre si. Você percebe como a situação política brasileira está completamente, assim como eu posso dizer, fragmentada, caótica, com toda essa, vamos dizer, essa pressão dos Estados Unidos. Então você vê que o Alcolumbre está nervoso, vocês vão perceber o quanto que ele está assim revoltado. Alcolumbre cancela a sabatina de Messias para a vaga no STF, acusa o governo de Lula de omissão gravíssima, né? A polícia inclusive investiga o uso da hashtag Congresso Inimigo do Povo, diz Alcolumbre, porque o pessoal começou, né? Inclusive não só, vamos dizer assim, não é a direita só que critica, a esquerda também critica, mas aí o Alcolumbre falou: peraí, que hashtag é essa? Né? Já começa a ficar uma coisa mais... Você percebe o que não tem mais amigos ali. Você pode ver umas alianças cada vez mais fragilizadas. Fala do líder de Lula foi estopim para o Alcolumbre cancelar a sabatina, né? Diz ali o Wagner, né? Ele falou assim: não havia previsão de Lula enviar a mensagem com a indicação de Messias. Estão querendo acelerar. E aí as interlocutores, o Alcolumbre disse ter visto a fala do líder do governo como mais uma prova de tentativa do Palácio de Planalto de controlar o calendário de análise
da indicação, já começa o pessoal vai ficar bem nervoso. Legislativo aprova sem alarde de doação de dinheiro e benesses no meio da campanha eleitoral em 2026, então tá acontecendo toda essa briga, ele já aproveita para mandar um negócio como esse, um aumento de super salários aí, que chegou a 117 mil, ninguém tá vendo, não tá muito barulho. Mas vai acontecendo, o Lula planeja também um gesto ao Alcolumbre ao entregar mensagem de Messias. Ou seja, vai chegar lá e vai falar, não, a gente vai fazer tudo certinho, tá aqui, vou entregando em mãos para você a data certinho para não ter problema com o Senado. Então você percebe, eles brigam entre si e agora apareceu, vamos dizer, o Gilmar Mendes com um embate. Claro que muita gente vai falar que é teatro, que é isso, que é aquilo. Será mesmo? Vamos ver. Moraes disse que o judiciário brasileiro é o mais forte do mundo, ataques não vão cessar. Ele falou que vai continuar, porque ele é o cara da Magnitsky. E aí a gente vai ter que entrar nesses rumores que Estados Unidos avaliam revogar a lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. Teve a Ana Paula Hankel, o pessoal tudo comentando, né? Rumores aparecendo para todos os lados, nada confirmado. Porque o que a gente tem que considerar nisso aí? Aparentemente, se realmente existe essa possibilidade, tá? Muitos pedidos foram feitos para o Lula, né? Então conversaram 40 minutos sobre o tarifaço e crime organizado, vamos falar de tudo isso, mas ligou e vamos dizer assim, provavelmente Donald Trump pediu muita coisa. Afastamento da China, não se afasta da China, pediu um monte de outras coisas que provavelmente o Lula não vai conseguir atender. Se conseguir atender, é uma grande recuada do Lula, né? Uma grande recuada dos eurasianos, e realmente eles vão fazer de tudo para ter aí um pouco de paz, né? De contenção de danos nesse fim de ano e para ver se em 2026 eles conseguem fortalecer essa candidatura para conseguir se reeleger, né? Porque os comunistas estão fazendo, né? Para quem nunca ia ligar pro Trump, tá ligando bastante, ó. Lula liga para Trump e pede saída de itens do tarifaço e ajuda com facções. Então ligou, tá ligando, fala que vai ligar sempre. Lula disse que Estados Unidos devem anunciar novas revogações de tarifas comerciais em breve, então estão de olho, vamos ver se vão revogar mesmo. O governo Lula aposta que Trump revogará sanções contra o STF em breve também, que é a lei Magnitsky que a gente falou. Mas será que ele vai conseguir atender tudo que os Estados Unidos quer? Tem até a questão da Venezuela aí que a gente vai falar, né? Pedido de Lula a Trump sobre facções dificulta a tática bolsonarista nos Estados Unidos. Já começa o pessoal a falar da questão, né, de dificultar toda a questão dos bolsonaristas, que tinham todo um plano, que realmente existia uma narrativa que tudo que era feito dos Estados Unidos, né, muitos aí acompanhavam outros canais, e o pessoal falava, não, Trump está fazendo tudo pela anistia, pelo Bolsonaro, e eu falava, vocês não podem ver a situação assim que vocês vão se decepcionar, tem que ser pé no chão. Donald Trump está fazendo tudo pelo país dele. Tá? Mas é claro que a questão de controle geográfico da América do Sul também entra em jogo. E isso aí a gente não pode também ser completamente pessimista. Tem que ser pé no chão. Ele negocia. Você percebe que existe todo um planejamento que não pode ser tão agressivo, que até o Papa se meteu, a gente vai falar aqui também. Então, o que eu digo, cuidado com as narrativas. Não importa de esquerda ou de direita. A realidade é uma só. Tá? Então, muita gente acabou caindo do cavalo, achando que as sanções eram em relação a tarifas. Então, existe a possibilidade. Só que aí já chega uma coisa que a gente precisa considerar, tá? Porque a gente vai falar de outros países da América do Sul. Você vai perceber o posicionamento do Trump e de outros países da América do Sul. E você vai perceber que realmente... se as sanções forem retiradas, né, a lei Magnitsky for retirada aqui do Brasil, isso significa um aumento daqueles 30% que a gente já conversou, tá? Tem gente que já joga um 100% aí no negativo, não. É que provavelmente tirando eles não vão colocar de volta. Pode ser que aconteça, mas ainda é muito cedo, tá? Pode ser que aconteça assim, e se acontecer é um tremendo sinal vermelho, um tremendo alerta de que o Brasil pode ser o único país esquecido aqui na América do Sul, justamente porque ele é o B do BRICS e o fortalecimento da China e Rússia para cima do Brasil é grande demais. Triste, né? Mas não vamos perder a fé. Lula pede ajuda a Trump para prender traficantes brasileiros que moram nos Estados Unidos. Será que isso aqui é verdade? Eu fiz questão de dizer pro Trump, vamos combater o narcotráfico, vamos começar pegando os brasileiros que estão aí, a gente não precisa utilizar arma, pronto, livros, a gente precisa usar inteligência, né? Então o que eu digo, será que ele vai entregar o que o Trump está pedindo? Que esse também é um pedido, né? Com certeza Donald Trump tem feito um jogo para ver o que ele consegue tirar sem ser muito agressivo. Assim como a Venezuela, ele está fazendo a mesma coisa. Foi uma conversa extraordinária, toda vez me surpreendo. Na conversa pessoal, ele é outra pessoa, a química rolou de verdade, o Lula tá apaixonado. Ninguém vai falar que o Lula recuou. Se fosse o Trump, recuou.
mas o Lula não recuou, né? Não tem problema, agora todo mundo vai adorar. E o pessoal vai pensar assim, agora a esquerda deve gostar do Donald Trump, muito provavelmente, né? Começa aí um papo diferente. Vamos ver até quando essa química rola, né? Após conversa entre Lula e Trump, os Estados Unidos pedem relatório de investigações. Pra você ver que o negócio não é fácil, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que a Embaixada dos Estados Unidos pediu documentos sobre investigações brasileiras contra a atuação do crime organizado, né? Com ramificações em território norte-americano. Então, ele pediu. O Lula pode falar assim, vamos usar a inteligência. Os Estados Unidos não estão afim muito de inteligência, a gente vai mostrar diversas vezes o porquê aqui. A contrapartida para o Brasil é Lula ajudar Trump com a Venezuela, né? Em telefonema, o presidente dos Estados Unidos deixou no ar a hipótese de Lula conceder asilo, ainda que temporário, a Nicolás Maduro, sua família e seu entorno. Ou seja, lembra que eu falei aqui que os Estados Unidos gostaria muito de uma saída pacífica do Maduro da Venezuela para não ter esse embate, esse choque midiático do mundo dizendo, nossa, como eles são invasores e maldosos, né? Mas Maduro ignora o ultimato de Trump e decide não fugir da Venezuela, deram chance. Mas a gente vai ver, vamos falar um pouquinho do Maduro aqui, que ele tá meio estranho. Brasil só subirá tom contra Trump se Estados Unidos atacarem Venezuela, dizem fontes, ao mesmo tempo que provavelmente os Estados Unidos pede, ô Brasil, chega pra lá no Maduro. O Itamaraty fala que o plano militar do Trump é errado, interferência indevida. Então aí, vai acontecer ou não vai acontecer? Rumores tem um monte, ainda mais da direita pessimista. Mas calma, tem muita coisa a acontecer, né? E secretária de Trump comemora a pausa da China na compra da soja brasileira. E aí você percebe os Estados Unidos cada vez mais assim, pensando, o Brasil, né? Vai perder a soja e a China fazendo um acordo. Então, repare que, vamos dizer, existia uma resistência dos vermelhos. Tanto China, tanto Xi e Lula, né? Não queriam conversar, não queriam papo. Do nada eles vão cedendo, tá? Então, por isso você vê, não vou chamar de aliança, mas uma contenção de danos de fim de ano, talvez é Natal, um clima mais ameno. Josley Batista viajou para a Venezuela para pedir renúncia de Maduro, diz a agência. Comunicou ao governo Lula sobre tentativa de persuadir Maduro em renunciar na Venezuela. Isso aqui eu acho muito estranho. Tem notícia que eu bato o olho, eu leio e eu falo assim, não faz muito sentido. Isso aqui não faz muito sentido também, né? Por que ele fez isso aí? Será um suposto acordo? Será que os Estados Unidos pediu para o Josley Batista pedir para o Maduro sair? Será que os Estados Unidos está tentando ao máximo todas as artimanhas, os acordos e negociações para ver se isso aí acontece? E olha só que estranho, a Folha de São Paulo, Justiça do Trabalho ordena a inclusão da JBS em lista suja de trabalho escravo. Do nada, uma grande polêmica envolvendo a JBS. Mas vamos falar do Maduro aqui. O Maduro relata como foi telefonema com Donald Trump. Posso dizer que foi cordial. Todo mundo apaixonado pelo Donald Trump. Do nada o Donald Trump virou o queridinho dos caras, né? Foi cordial, ele tá cheio de brincadeiras, né? Tá falando aí vamos dizer, falando inglês. Tivemos uma ótima conversa, eu gosto dele, é muito bom, diz Trump após o telefonema de Lula. Isso aqui é só para você lembrar que tanto o Maduro quanto o Lula são tratados igualmente, porque até o Maduro achou que ele é cordial. Só que aí eu fico me perguntando, será que o Trump não tá sendo safo e deixando esses caras tranquilos? Para dar aquele tapão na nuca depois? Em portunhol, Maduro pede apoio de brasileiros. É muito engraçado, se você tiver a oportunidade de ver, Maduro tentando falar português. Não é a primeira vez, já tentou falar com um repórter, não sei se era do Metrópolis. Ele fala de um jeito muito estranho, para não falar outra coisa aqui, né? Como é que o português dele. E em inglês, Maduro faz brincadeira em discurso de paz. Madurolingo, né? Não é Duolingo, é Madurolingo, fazendo coraçãozinho e a musiquinha. Aí você vai pensar assim, o cara tá tranquilo, ele sabe de alguma coisa. Não é bem assim. Tá? Ele disfarça bem, porque troca de camas e celulares descartáveis, como Maduro se prepara para escapar de Donald Trump. Em público, o líder venezuelano tenta transmitir normalidade, aparecendo de surpresa em eventos, participando de apresentações culturais e gravando os vídeos otimistas, dancinha, tudo, fez até uns remixes na música. Mas será que ele tá tranquilo? E o Papa começa a dizer, pede para que Estados Unidos não tentem tirar Maduro do poder à força, né? Então, por quê? O Papa já falou que não pode, não é assim que funciona, e por isso que os Estados Unidos está fazendo o quê? Conversa com Lula, conversa com outro, liga pro Maduro, olha, vamos sair, cara. Porque se você não sair, Estados Unidos atacam um barco no Pacífico e matam 4 em nova operação. Trump autoriza força letal contra cartéis na América Latina. E Trump diz que bombardeios terrestres na América Latina começarão em muito breve. Muito em breve. Trump também decide reajustar a presença militar global para focar na América Latina. E vocês viram que até o espaço aéreo no último vídeo foi completamente fechado. O governo Trump orienta americanos a deixarem a Venezuela imediatamente.
Então, quem tiver lá, por causa de riscos que podem acontecer com, né, pessoas americanos lá, provavelmente nem sei se deve ter algum americano lá, e a BIM e PF fazem alerta a Lula sobre o movimento dos Estados Unidos, tá? Não citaram a Venezuela, mas falaram, olha, tá estranha a situação na América do Sul, próximo ali à Venezuela. Pouquinho estranha. Podemos atacar qualquer país que envie droga aos Estados Unidos, não só a Venezuela, diz o Trump. Então ele fala, qualquer país, apareceu alguma coisa, olha, essa droga veio aqui do país tal, eles vão pra cima também. E aí, será que vai chegar em outros países além da Venezuela? Trump ataca imigrantes da Somália e se refere à população como lixo, né? O Donald Trump, ele falou assim, eu sei que é politicamente correto, mas não tô nem aí, ele tá mandando brasa, ele tá falando o que ele quer, não tá com medo nenhum, os Estados Unidos suspendem todos os pedidos de imigração de 19 países, já estão falando que é 30, então tá aí a lista. Tem um monte, inclusive, logicamente, a Somália ali, no final, Venezuela, né? E um monte de países que, Cuba, logicamente, não pode entrar mais nos Estados Unidos. Enquanto tudo isso acontece, ele dançando IMCA, né? O grupo original tocou, ele tá ali, ó, fez a dancinha dele e até mesmo recebeu um prêmio da paz da FIFA em sorteio da Copa do Mundo de 2026, tá? Falou que é o prêmio mais importante, né? Que ele já recebeu. Agora vamos falar um pouquinho da Bolívia, vira à direita e inicia reformas após caos socialista. Você percebe que a direita na América do Sul está bem assim avançada, né? No Peru, carro de pré-candidato à presidência é atingido por tiros, tá? Esse aí é outro também, eu não vou chamar de direitista porque, devo ser sincero, eu não conheço, mas eu percebi que o posicionamento político dele é um liberal, né? Um centro-direita e, pelo visto, os caras estão também desesperados no Peru porque os caras sabem que a situação aí tá ficando complicada, né? O pessoal da esquerda tá sendo empurrado, enquanto isso o Milei é ovacionado durante posse de novos congressistas na Argentina. O pessoal falou que ele não estava bem, mas você percebe que a situação muda na Argentina. A gente vai falar de um caso aqui da Argentina daqui a pouco, enquanto desaprovação de Lula cresce e volta a ser maior do que a aprovação, né? Basicamente. Por quê? Porque quase metade do país percebe aumento da população de rua, mostra pesquisa. Funcionários dos Correios aprovam paralisação em São Paulo. Então você percebe aí que o Correio sabe como está a situação. Datena aceita convite da EBC e apresenta programa na TV Brasil. Deu ruim a candidatura dele, né? Foi, acho que pro SBT, se eu não me engano, também não teve audiência. Agora vai ter que trabalhar aí na Empresa Brasil de Comunicação, na TV Brasil. Eu recuo também. A cadeirada pesou. Falando em cadeirada, a TRE confirma a inelegibilidade de Pablo Marçal por 8 anos, tá? Mais uma multa aí de 420 mil por descumprir ordens judiciais, né? Esse daqui é o disruptor, inclusive não podia falar dele, que o pessoal já chegava, você é Marsalete. Não é que você, por exemplo, você não gostava do Nunes, fala, não gosto do Nunes, não, então você é Marsalete, pronto, fica numa briga totalmente tola, né? E cada vez mais as pessoas percebem que vão sequestrados emocionalmente por uma coisa tão boba, né? A pessoa às vezes só queria mostrar a verdade e já fala, você está do lado de tal pessoa. E não é assim que funciona, né? Mas lembre-se, repare o quanto que é limitante aí para pessoas que se posicionam de direita, o que acontece, né? Lula diz que decisão sobre reeleição será tomada em março de 2026. Então, aparentemente, já começa um assunto assim, ele não sabe se tem saúde para isso. Então, vai aparecendo aí, o filho de Lula recebeu mesada do careca do INSS, diz testemunha, Poder 360, essas notícias pesam na questão de aceitação, né? De como a população vê o governo, e os portais de notícias vão criando coragem. Condenados Torres e Ramagem são demitidos da PF. Infelizmente perderam tudo aí nessa questão toda, né? A direita, por causa desses casos todos, a Justiça da Argentina decide extraditar foragido do 8 de janeiro. Isso aqui já mostra que não adianta muito vou para a Argentina que vai ficar safe. Os países de direita, eles não estão interessados muito nessa questão anistia, o povo político como o Bolsonaro. Eles estão, no momento pelo menos, simplesmente se afastando disso aí e fazendo um approach diferente, tá? Então, o que eu digo, né? A Argentina está safe para esse pessoal, né? Advogados veem potencial da Lava Jato 2.0 no caso do Banco Master. Não sei se vocês perceberam que eu não falei disso, o pessoal questionou, falaram assim, usaram cortina de fumaça. É que, na verdade, como eu falei no vídeo exclusivo, é uma coisa muito assim, olha, caso de corrupção. Claro que é grande, claro que é algo absurdo, mas é aquilo, como eu falo, às vezes o que é legalizado no governo de esquerda é muito pior do que os escândalos de corrupção, mas logicamente não devemos ignorar a questão midiática disso aqui, né? Que isso aqui realmente faz todo aquele corpo para dar aquela situação de
vamos dizer, descontentamento, né? Tá uma panela de pressão, como a gente viu ali no super salário, 117 mil, a população abre o jornal, vê aquele negócio ali, fala, pelo amor de Deus. E aqui isso vai esquentando a população, né? Vai gerando a revolta, aquela sede de mudança, né? Que, enfim, escolheram isso aí, né? Fizeram L, mas vai ter que mudar, porque tá insuportável. E doações dos Estados Unidos para a vítima da enchente do Rio Grande do Sul foram parar em brechós. Então teve um monte de roupa, um monte de coisa. Foi levado para uma ONG e a ONG levou para o brechó. Né? Inclusive tá indo aí uma tempestade pro Rio Grande do Sul, espero que não aconteça nada de grave. Enquanto a China censura mais de 40 mil postagens pessimistas nas redes. Pessimista é o quê? Falou que o governo não vai dar certo, que tá meio ruim, que as coisas não estão pegando muito bem, né? Tá, tipo assim, fazendo um vídeo igual o meu aqui, pega mal. Por isso que eu falo, torçam para o Brasil, porque o negócio é complicado. E para finalizar, Jaguar demite executivo por trás de campanha woke, tá? Enquanto isso tudo acontece, sim, cada vez mais o woke vai sendo drenado muito devagar. Por quê? Como eu posso dizer? A casa precisava de faxina, demorou muito a faxina, então demora muito para limpar, né? Então os caras vão tirando o woke aos poucos, tá certo? Pessoal, não esqueçam, né, de manter a sua fé. Tem muita gente pessimista, muita gente torcendo pelo pior, não é assim que funciona. Por quê? Às vezes você tá bem de vida, às vezes você tá tranquilo, mas tem o seu vizinho, pessoas em situação complicada que dependem de simplesmente pouco dinheiro, centavos, né, que você para poder ter uma vida decente. Então a gente torce pela melhora do Brasil. Se você não está em situação precária, pelo menos respeite as pessoas que têm situação difícil aqui no Brasil. Eu, por exemplo, estou na situação, acho que provavelmente é o ano mais difícil da minha vida. Já comentei com vocês do vídeo exclusivo, mas a gente não pode perder a fé, tá? Sempre ore, tenha confiança que as coisas vão ficar ok, tá certo? Não desista, não fique negativo, tá bom? E não se apega a muito rumores. Caso muitas coisas, vamos dizer, péssimas aconteçam, notícias ruins apareçam, 2026 é um ano de muito bater de cabeças. É realmente o ano decisivo. E você precisa observar o que acontece aí na América do Sul. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela visita. Como eu falei, situação muito difícil para mim. Às vezes falta vídeo, mas quando eu faço com, vamos dizer assim, com carinho, para vocês ficarem informados, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala, até mais.